Eu quero começar essa live dando um puxãozinho de orelha para quem está precisando. Vamos lá, né? É bom puxão de orelha de vez em quando, na verdade, para a gente dar uma despertada. Quem aí já fez alguma construção? Construção, não estou falando de decoração, construção. Começar uma obra do zero e não contratou um profissional para poder fazer o projeto. Já começo aí dando uma alfinetada. Já vão contando aqui embaixo. Quem aí já fez algo parecido com isso? Afinal de contas, gente, o profissional certo para dizer como você deve construir não é o pedreiro, tá? Vamos ser muito sinceros. O pedreiro, ele pode até ter muita experiência de vida, muita experiência de trabalho, saber fazer e até te dizer como fazer. Mas quem vai te dizer e quem vai analisar o que é o melhor para você, não é ele. Não, gente, a gente não fica tanto tempo lá na faculdade, não só estudando, como praticando, tá? A gente pratica na faculdade, a gente tem muito, a nossa faculdade é muito mais prática do que estudada, vamos dizer assim, do que conteúdo escrito, tem muito, mas é mais no começo. Depois é muita prática, porque realmente sem a prática que leva a gente a aprender realmente a testar e a fazer todas as opções, né? E aí, gente, a gente não estudou esse tempo todo e nem tem essa experiência à toa. A gente tem que pensar que uma coisa que logo no começo da faculdade, uma frase que um professor falou e eu achei muito legal, eu nunca tinha parado para pensar, é o seguinte, a arquitetura é tão importante que é ela que mostra, é capaz de caracterizar todos os lugares. Você só sabe que é determinado local por causa da arquitetura. Ou, claro que a natureza também, mas você sabe que onde é Paris, porque lá em Paris você lembra logo da Torre Eiffel, do Champs-Élysées. Você sabe que é Campos. Você sabe por causa da entrada de Campos, por causa dos prédios de Campos, da nossa cidade, o Rio de Janeiro. Todos os lugares, você sabe que é aquele lugar por causa da característica. Então, a gente deve levar em consideração que o projeto arquitetônico é extremamente importante porque aquilo ali vai ficar por muitos e muitos e muitos anos, né? Não é um negócio que você vai fazer, vou levantar o pedreiro, sabe fazer. E aí, ele pode não saber levar em consideração um monte de detalhezinhos que a gente pensa na hora de fazer o projeto. Olha, eu já tive muitos clientes que chegaram aqui com um pedaço de guardanapo. Gente, sem brincadeira, tá? Eu não tô exagerando, eu juro por Deus, vocês sabem que a gente aqui não é de ficar inventando lorota. Eu já tive gente que apareceu no escritório com um pedaço de guardanapo dizendo assim, meu pedreiro desenhou isso aqui pra mim. E aí eu queria fazer a minha casa desse jeito. Aí esse tipo de pessoa só procurou um arquiteto porque ele precisa legalizar a obra dele na prefeitura. Gente, o arquiteto não é para assinar projeto. O arquiteto é para ele planejar o seu espaço, a sua casa, a sua vida. Para pensar um pouquinho que a nossa profissão, ela vai te ajudar por 20 anos, por 10 anos. E se não for a sua casa definitiva, a sua casa dos sonhos, ela vai te ajudar a te gerar uma boa renda para você vender a sua casa depois e você fazer a sua casa dos sonhos. Então, para com essa história de achar que o pedreiro vai resolver a sua vida. O pedreiro vai construir, vai levantar a sua casa, ele vai erguer, vai executar. Agora, quem é apto a fazer o projeto... E aí eu não estou falando só nós não, tá, gente? Eu estou falando que nem sempre somos nós que vamos executar, pelo amor de Deus. Existe 1 milhão de arquitetos aí no mundo. Mais de 1 milhão, enfim. Na nossa cidade, a gente sabe que existem muitos. E tem muitos profissionais competentes. Mas independente de ser a gente ou ser outro profissional, é o arquiteto, ou em alguns casos o engenheiro, tá? O engenheiro é apto a fazer também, só que o engenheiro não tem uma ligação tão estética com a questão da construção. Enfim, eles são aptos a fazerem o que você precisa também, mas somos nós, esses profissionais, arquitetos e engenheiros, que são aptos a entender as suas necessidades
e a fazer um projeto de qualidade para você e para sua família. Ou um projeto comercial, para você fazer a sua loja, fazer a sua empresa de forma que vai te atender no seu dia a dia. Gente, é muito engraçado. Eu tava lembrando, na época da faculdade, a gente faz projeto de tudo quanto é coisa. A gente faz projeto de hotel, faz projeto de hospital, faz projeto de um tanto de coisa. Bom dia, Dani. A gente faz um monte de projeto de coisas totalmente diferentes e são tantos detalhes que a gente tem que levar em consideração na hora de criar um projeto. Por exemplo, só para vocês terem noção, um projeto de hotel, a gente, quando cria, a gente tem que pensar que a circulação de lixo, de comida na cozinha, de funcionários, tem que ser uma circulação que não encontre com a circulação dos hóspedes. Então, a gente tem que pensar locais para essas pessoas passarem, só para vocês terem essa noção da complexidade que às vezes a pessoa não tem essa noção, né? E aí, a gente tem que pensar uma coisa assim, de um jeito que tudo funcione ali por trás nos bastidores, sem o hóspede que está lá, chegando, tudo bonito, tudo maravilhoso, não veja. Ali por trás, às vezes, da recepção do hotel, a pessoa, os funcionários, tem um mundo ali que quem chega no hotel como hóspede nem sonha que existe. Da mesma maneira no hospital. Tem a questão de saída de lixo, tem tantos detalhes que nunca pode chegar perto de outra parte, né? Dessa parte dos doentes. São tantos pequenos detalhes que existem que a gente deve levar em consideração. E aí o projeto de arquitetura, às vezes as pessoas pensam assim, não, a pessoa vai construir um hotel, vai construir um shopping, vai construir uma coisa grande, precisa contratar arquiteto, um prédio, mas uma casa não precisa. Gente, uma casa é essencial. Vocês já viram casas ou a sua própria casa é muito quente? Bate o sol, tanto ou da manhã ou da tarde, e aí entra muito sol quente, tem uma parede extremamente quente. Quase todo mundo tem essa parede. Só que existem inúmeras opções de coisas que você pode fazer para solucionar isso com a arquitetura. Uhum. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco desses detalhes, né? Vamos lá. Primeiro detalhe. Muita gente chega, já tive casos de clientes que chegaram e me perguntaram assim, poxa, eu tô querendo comprar um terreno naquele condomínio lá, só que o vendedor tá fazendo um preço bom num terreno que é frente pro poente. Eu falei para ele assim, compra na mesma hora, sem pestanejar. Por que isso, gente? Mas ninguém gosta de casa que é frente pro poente. Olha só, se a casa já existe e ela não foi planejada para aquele terreno que é frente poente, realmente, ela é totalmente desvalorizada. Agora, se você tem um terreno vazio, tá querendo comprar esse terreno, ele tem um preço mais acessível justamente por causa de ser frente para o poente. Aproveita. Por quê? Porque é um projeto bem feito. E aí, gente, eu vou dar exemplo próprio. A minha casa, aonde eu moro, e que o projeto fui eu que fiz, o terreno é frente para o poente. Só que eu não sofro em nada. A minha casa é extremamente arejada, extremamente fresca. Os meus quartos, eu posso entrar... Claro, gente, o dia de verão que não entra uma brisa, todo mundo morre de calor. Óbvio, mas isso aí não é porque foi frente pro poente ou frente pro poente. É uma cidade quente, né? A nossa cidade é uma cidade quente. A gente fala muito dessa questão de calor, gente, é porque tem gente que segue a gente de tudo quanto é lugar, né? Quem mora lá no sul não deve gostar quando bate aquele solzinho que aquece, né? Mas a gente aqui no sudeste, e a nossa cidade é planície, é uma cidade quente demais. Então, assim, a gente fala muito, bate muito nessa tecla, porque a gente sabe que as pessoas aqui levam muito em consideração esse detalhe. Sofrem com isso. E aí, como eu estava falando, uma casa ser frente para o poente, um terreno ser frente para o poente, não é nenhum problema. Basta a gente analisar de acordo com a necessidade do nosso cliente, o que ele precisa ter naquela casa e como distribuir os cômodos da maneira correta, que você não vai ter nenhum problema. Por exemplo, aqui na minha casa, o que eu fiz? A cozinha e a área de serviço são voltadas para frente,
A escada que eu faço acesso lá para cima, para os quartos, são para frente, porque ninguém fica na escada. Tá? Então eu fiz uma varanda. A sua própria cozinha, na verdade, não é bem a cozinha. Primeiro é como se fosse a dispensa, é o escritório, né? Que na verdade, o escritório, vou confessar, o escritório foi uma adaptação. Na verdade, o escritório era para ser minha dispensa, meu depósito, vamos botar assim, aquele quarto da bagunça. Né? Nem dispensa, porque era isso, é grande demais para ser dispensa. Mas ia ser o quarto da bagunça. E aí eu acabei, no final foi ótimo, né? Porque o nosso home office funciona super bem. É um ambiente que, vamos dizer, pode bater o sol primeiro, que seria um ambiente que ninguém ia ficar. Então, assim, a partir daí, os próximos ambientes já não iam sofrer com esse calor, porque esses anteparos, né, quebrariam o sol e fariam uma projeção de sombra nos ambientes seguintes. E aí você não ia sofrer nunca com essa questão do calor. Então, dessa maneira também, a Elaine botou a área de lazer nos fundos, como a maioria das pessoas fazem, né? Grande maioria, a não ser quem tem terrenos muito grandes, aí opta às vezes por fazer o terreno de um lado, fazer a área de lazer do lado. Mas assim, geralmente as pessoas criam uma área de lazer nos fundos, e aí dessa maneira ela consegue botar os quartos, pegando não só o sol da manhã, como tendo a vista da área de lazer, que eu acho super legal e eu gosto muito, né? Exatamente, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Exatamente essa disposição. E aí, assim, para a gente não se estender muito, senão a gente não consegue falar muitos elementos, né? Não existe nenhum problema se você tiver uma boa oportunidade num terreno frente para o poente. Basta você contratar um bom profissional. E aí, gente, o pedreiro não vai fazer o projeto certo. Não adianta. Ele não vai pensar nisso. Ele vai querer botar o quarto de casal lá na frente, a sala lá na frente, vai querer botar tudo lá na frente, porque é padrão, tá? Então, pensa nisso. Outra questão... Outro alerta que eu acho que a gente tem que fazer são para os construtores que pegam e saem copiando a mesma casa em vários terrenos. É muito complicado isso. A gente, quando entra, a gente sabe, a gente pegou já pegou umas casas assim, para a gente fazer projetos de interior, e aí a gente teve a plena certeza que teve nesses casos que são, você sabe que é casa de construtora, né? Que a gente vê que as casas são tudo parecidas, e você sabe, às vezes, do próprio cliente que fala, né? O construtor saiu copiando a casa e não adaptou para o terreno, ou seja, ou adaptou e fez uma adaptação péssima. Ele só reduziu um pouquinho para encaber ali dentro do terreno, e aí acaba com a casa, gente. Ou erra nessa questão, ó. Aí fez o projeto, né? Vai lá, faz o projeto para um terreno de nascente. Aí ele fala assim, pô, mas eu tenho um terreno do mesmo tamanho ali naquela outra rua. Aí vai lá, copia, só que lá é de frente pro poente. Aí estraga com Acabou tudo. Com a casa. Acabou com a casa. Não dá. E a maioria das pessoas que compram essas casas, elas não têm essa noção de avaliar essa questão. Gente, olha só, uma outra dica que eu posso passar aqui bem rápido é o seguinte. Tá pensando em comprar uma casa de um construtor, uma casa aí que você já achou pronta na rua, vamos dizer assim, se ela vai fazer a sua própria casa, chama um arquiteto para te ajudar. Uma consultoria, uma hora. Ele vai ali, ele vai escutar tudo que você precisa e vai avaliar a residência. Será que aquela residência serve para você? Muita gente não sabe que esse serviço pode ser feito. E pode. Gente, pelo amor de Deus, é a sua casa. Então, olha só, se você... Outra coisa, vistoria de prédio. O construtor está entregando o seu apartamento. Aí ele te chama para ir lá fazer a vistoria para poder fazer a entrega das chaves. Chama o arquiteto. Chama o arquiteto, porque ele vai saber avaliar e olhar com aquele olhinho clínico, aquela lupinha, e enxergar os detalhes que foram, às vezes, mal feitos e precisam ser corrigidos. Né? Isso aí. É uma dor de cabeça que você vai pagar uma mixaria, mas você vai resolver, né? Você não vai ter dor de cabeça depois. Já teve uma casa que a gente fez ano passado, projeto de interiores também, que a gente chegou na casa, a gente entrou
não entrou pela sala, né? A gente entrou pela parte da garagem e tal. Fomos entrando, a casa muito legal, muito boa. Tinha alguns detalhes errados, assim, na cozinha, mas era coisa boba. Quando a gente chegou na sala, era uma sala onde a pessoa pegou e colocou um monte de vidro na parte... Era com pé direito duplo, né? Ou seja, ela tinha a altura do chão até o teto. O dobro né, o dobro do tamanho que é o normal, então devia ter uns 5, 6 metros, que a gente fica falando pé direito duplo, às vezes tem gente que não sabe o que é. E aí, na parte de cima, saiu colocando aquele monte de vidro. E embaixo também. E aí, gente, você parar pra pensar, dependendo, tinha vidro no meio da subida da escada. No meio, assim, ó, tem uns degrauzinhos, não era no patamar, no meio onde é reto. Aí depois aquilo ali, pra você botar cortina, não fica legal. Lá em cima, ou você fica com aquela luz do sol entrando, ou você também tem que botar cortina lá em cima, sendo que tem janela em cima e embaixo não tem. Aí fica aquela cortina voando lá, que você às vezes nem vai conseguir mexer, alcançar para poder fechar e abrir essa cortina, porque tá lá em cima. Uhum. Né? E você não tem acesso. Então a gente tem que tomar determinados cuidados, porque às vezes a pessoa que é leiga nem vai saber desse detalhe, né? Não sabe. Então, assim, com certeza, se você não for fazer um projeto do zero, mas se você tá aí querendo comprar, é um investimento alto para comprar uma casa, não é uma coisinha baratinha. Dificilmente alguém tá com muito dinheiro sobrando e vai comprar uma casinha ali e vai se continuar com muito dinheiro sobrando. Não é bem assim. É um investimento que você vai levar anos e anos e anos pagando. Então, gente, às vezes vale a pena você contratar 1 hora de um arquiteto, fazer uma consultoria para o arquiteto te dizer se essa casa ali vai ser legal, se ela tá virada, se ela tá legal, essa questão de ventilação, iluminação, essa questão... Porque dependendo da situação, você pode até pedir para o construtor fazer alguns ajustes antes de você entrar na casa, né? Porque para você fazer uma obra, né? Fazer alguma mexida na casa, depois que você está lá dentro, muita gente desiste, né? Vai tentar fazer as adaptações aí. Mas e por que não você já exigir? Olha só, construtor, eu fecho a sua casa, eu gostei, ela serve para mim, mas eu quero que você ajuste isso, isso e isso. Enfim, você já vai até economizar, porque você não vai ter que fazer por sua conta depois. Isso aí. Próximo ponto que a gente tem que considerar aí, que é tão necessário num projeto de arquitetura, né? É você pensar em cada detalhe que você vai fazer em cada cômodo. Porque quando você contrata um arquiteto, você tem que ter uma noção, pelo menos, do que você almeja para o seu espaço. Porque a gente tem todo um protocolo de entrevista que a gente faz, as perguntas que a gente já deixa ali, né, de propósito, para poder a gente captar as coisas que a gente precisa, mas a gente pode, às vezes, não conseguir captar tudo que a gente precisa. Então, tem um script, olha só, eu gosto de receber tantas pessoas, eu sou muito festeiro, eu preciso da minha área de forma que bote 20 pessoas lá dentro, eu preciso que a minha sala seja... pergunta se o Natal é na sua casa. Até isso. Às vezes é Natal, aniversário, tem gente que é muito de receber. Então a gente tem que levar isso tudo em consideração e pensar, porque a gente não faz projeto de arquitetura só falando assim, a sala vai ter 3x4, 5 por não sei quanto, né? Que as pessoas às vezes têm isso, né? Eu queria uma sala de 6x2, de 3... Exatamente, já chego com a medida pronta. Olha só, eu quero a minha sala 4x3, a minha cozinha vai encaixar aqui do lado e vai ficar na medida tal. O quarto tem que ser 5x5, já chego com as medidas prontas. Calma, gente, calma. Isso aí. Às vezes aquela solução que você acha que é ideal, não é a ideal. Então, assim, o que a gente quer falar venha com tudo pensado, porque a gente, quando faz o projeto de arquitetura, a gente pensa em todas as opções, pensa no layout, que é a arrumação dos móveis naquele cômodo, para depois também não projetar alguma coisa que depois você não vai conseguir
colocar os móveis, porque acontece. Gente, o que a gente vê de casa, que tem janela demais, porta demais, e não sobrou, e a pessoa que fez não pensou que ali precisa ter um sofá, que precisa ter um rack com a televisão, e aí você vai ter que botar coisa na frente da janela, sabe? É complicado demais. Eu vi essa semana um projeto lindo de interiores, onde a pessoa era uma porta de vidro e a pessoa botou uma cortina e botou um sofá na frente para fechar a porta, que provavelmente não tinha parede. E ficou parecendo que era só um vidro. Complicado, né? Complicado. A gente que tem olhar de arquiteto enxerga, às vezes outras pessoas não enxergam. Mas sabe, aí você fica assim, cara, como que a pessoa que construiu essa casa não pensou nisso? Onde que vai ter a parede para botar um sofá? Onde vai ter a parede para um Mas é porque realmente, ou é um construtor que pegou uma planta e foi fazendo do seu jeito, porque não quis investir no projeto adequado, né? Porque tem isso, eles querem ganhar o máximo. Gente, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, óbvio. Ninguém está dizendo isso. Mas vamos ganhar dinheiro de forma consciente, sem explorar a pessoa ao qual está comprando o seu produto. Porque uma casa que ele vende é o produto dele. Tá? Então, vamos pensar e analisar. Então, cuidado. Se você comprar uma casa aí que não foi feita por um arquiteto realmente, tá? Avalie direitinho se ela vai servir para você e se não vai te dar dor de cabeça depois. Ou se depois você não vai ter que ficar fazendo um monte de reforma, um monte de puxadinha naquela casa, gente. Porque você vai gastar duas vezes. Entendeu? Porque acontece muito isso, tá? Eu não tô, a gente, como eu falei no início, eu não tô inventando história, não. Não é conto de carochinha, não. Eu vejo muito isso, e na nossa cidade eu vejo muito. E vou dizer mais, vou um pouco mais além. Nós aqui hoje estamos um pouco parados nessa vibe de construir para vender. Mas, assim, antes até do Estúdio C2, né, da gente juntar e essa coisa toda, eu mesmo fazia projetos para construção e venda. Estou pretendendo voltar 2020, era para ser 2020, mas a pandemia meio que atrapalhou a situação. 2021 estou de volta. E aí eu tinha muito esse contato direto com casas em bairros aqui da nossa cidade, e que eu falava, meu Deus do céu, não é possível que uma pessoa está fazendo isso. E o pior é que muita gente, por não ter conhecimento, compra. Né? E aí só vai ver o pepino depois que já está lá dentro. E aí depois que já investiu todo o dinheiro que tinha, depois que enfrentou um financiamento da Caixa Econômica, que os juros é lá em cima, enfim. Pensa bem, chama um profissional para poder avaliar, para ver se aquele é o melhor produto para você, porque tem um monte aí de casas vendendo, e nem sempre uma casa nova é a melhor opção. Às vezes uma casa antiga, que precisa de um bom trato, pode ser também uma boa opção. Exatamente, a gente até há pouco tempo, um corretor chamou a gente para dar uma olhada num apartamento, que o apartamento era numa localização excelente, né? É um edifício antigo, mas era um apartamento nobre, grande, né? Um bairro nobre, e com um preço, assim, que a gente quando ouviu, não acreditou, falou assim, só isso nesse apartamento de 3 quartos, e ele falou, e não vende, não vende. A gente, mas não é possível. Aí a gente foi lá para olhar. E aí, gente, piso e revestimento. O piso até estava legal, mas revestimento e piso de cozinha e dos banheiros, péssimos, né? Precisava realmente reformar. Mas a maneira que estava organizada a sala, os móveis gigantescos para uma sala que não era tão grande, mas era boa a sala, davam uma sensação de que aquilo ali era muito pior. Então, a partir do momento que às vezes você valeria muito a pena, se você aguentasse ficar mais, sei lá, 1 mês ou 2 meses esperando, faz uma reforma antes de se mudar, mas se a pessoa gastasse um pouco a mais do que aquele valor, a pessoa ia ter tipo um apartamento top de linha, num lugar maravilhoso, ainda mais barato do que se comprasse um apartamento novo, né? Naquele mesmo lugar, bem mais barato. Então, assim... ia ganhar dinheiro. Mas, bem na verdade, você ia ganhar dinheiro. Ia. Né? Porque depois pode loteria. Pensar que depois ia vender. A gente tem que sempre pensar, eu sempre falo muito isso. Todas as vezes, o meu apartamento eu comprei na planta.
E aí, na hora de escolher, vocês não têm noção o que é difícil escolher revestimento e piso pra gente. Pra gente mesmo, né? É muito difícil, gente, porque a gente conhece uma variedade gigantesca. Então é muito difícil. Aí, na hora de escolher pra mim, pro meu, porque eu falei assim, eu não vou ficar com aquele revestimento da construtora, eu quero botar um novo, eu quero trocar o piso e tal. E aí, assim, fiz durante a obra. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu faço? Eu levei muito tempo, mas eu fiquei falando, pensei assim, cara, vou botar uma coisa que seja bonita, mas que seja neutra, porque esse apartamento pretendo ficar lá, sei lá, no máximo 10 anos. Então, assim, eu quero uma coisa bonita pra mim, mas que seja neutra, porque depois eu quero vender. E aí eu quero valorizar meu apartamento e eu quero ser fácil de vender. Se eu jogo uma coisa que às vezes é muito, tem uma cor muito marcante em revestimento, você, de alguma maneira, limita, porque só vão gostar daquele banheiro, por exemplo, quem gosta daquela cor. Tem gente que pega e joga lá. Aí tudo vai depender do seu objetivo final, né? Se é a sua casa, dos sonhos, você pode botar o que você quiser, gente. Se você quiser botar preto de bolinha branca e se combina com a sua personalidade, vai em frente. Agora, se você, como o Francine falou, ela tinha uma visão de que ia ser uma coisa provisória, ainda que por um tempo, mas provisória. Aí você faz uma coisa mais neutra, de forma que agrade o maior número de pessoas, porque com isso você valoriza o espaço, né, e você consegue um bom rendimento no final das contas. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho do passo a passo de o que é você contratar um profissional de arquitetura para fazer a sua casa. Em primeiro lugar, você já tem que ter o terreno. Ah, Elaine, olha só, eu ainda não sei qual é o terreno. Tudo bem, você pode chamar para poder fazer uma consultoria para avaliar se aquele terreno pode ser uma boa opção para o que você precisa. Tá? Porque se você tem uma demanda de uma mansão e o terreno é pequeno, claro, gente, tudo tem um jeitinho, mas não vai ficar tão bom. E aí, assim, ideal, ter já o terreno comprado, já fechado tudo certinho, e ter a sua lista de necessidades. Aí você vai contratar o arquiteto, vai chamar o arquiteto para poder ele fazer o primeiro estudo do projeto. A gente normalmente trabalha assim. Essa lista de necessidades, vão só esmiuçar rapidinho. Pensar antes quantos quartos que você tem, quantos quartos você deseja, quantos banheiros, cozinha, se você quer cozinha grande, cozinha pequena, área de lazer, se você quer ou não, se você vai querer um escritóriozinho, dispensa, se quer dispensa, se quer quarto guardado. São essas pequenas coisas que a gente precisa saber. E também a gente pergunta assim, você pratica algum esporte que você precisa de um local para guardar aquilo? A gente gosta de levar em consideração, porque, por exemplo, quem gosta de bike precisa pensar num lugarzinho para deixar guardada a bike. Por mais que seja uma coisa pequena, a gente tem que pensar. A área de serviço, você quer uma área de serviço grande, pequena? A gente pensa, até num lugar para deixar a roupa secando no varal, para não ficar misturado junto com a sua área de lazer. Porque aí fica escondidinho e ninguém precisa ver você lá, porque você tá lá recebendo os amigos, tá um monte de varal, né? Pendurado. Isso aí. Então, assim, a gente deve levar em consideração todos os detalhezinhos e todas as suas necessidades. Aí continua. Aí, né, a gente normalmente faz um primeiro estudo de projeto para aquele espaço e vamos levar até o cliente. E aí, nesse primeiro estudo, gente, já tem um estudo do layout, do posicionamento de todos os móveis, tudo certinho. Um profissional de arquitetura que não te entrega um estudo de projeto sem um estudo de layout, sinto muito, reavalia, né, a qualidade profissional dessa pessoa. E aí, sempre que você for precisar de um projeto de arquitetura, tem que ter um estudo de layout. Pode até fazer ajustes. Ah, olha só, não é exatamente isso que eu preciso disso, daquilo outro. Mas tem que ter uma análise do que você vai ter disponível naquele espaço. E aí, uma vez que vocês aprovam, que o cliente aprova esse estudo, aí a gente vai preparar todo o processo para você fazer uma aprovação no órgão competente, né? No caso aqui, a Secretaria de Obras. Você tem que levar o projeto para ser aprovado pela Prefeitura. Gente, isso é questão legal. Você só consegue ter a escritura da sua casa, toda a documentação certinha, se você levar o projeto até a Prefeitura para poder legalizar
e todos os órgãos competentes, toda a fiscalização for feita para que seja feito de forma coerente. E aí gente, existe o de código 2 de a 3 obra. meses antes, tá, gente? Mais ou menos que você deve levar para dar entrada na sua prefeitura da sua cidade, né? Como chama? Secretaria de Obras. Você vai dar entrada com todo o papelado, com o projeto, para aprovação, e só depois de estar aprovado que você vai poder começar a construir. Então, gente, se planejem para essa data bater de acordo aí com você, né? Com as suas coisas. O profissional que vai fazer a obra, né? Isso. E outra coisa, outro detalhe que a gente não esqueceu de falar, a gente tem várias regras de tamanhos, de medidas, padrões e mínimas que a gente deve seguir em cada cidade, né? Na nossa cidade tem um, em outras cidades tem outro. Tem Esse outras, é o código de obras da cidade, né, gente? Existe essa legislação que precisa ser seguida. Os afastamentos, tanto de frente quanto de lado. Tem vários detalhezinhos que às vezes a gente não está menosprezando pedreiro nenhum. A gente entende a importância deles, é absurda e a gente não seria nada sem eles. Mas é cada um fazendo o seu trabalho, né? Isso. Eles são tão importantes quanto a gente, mas a gente tem que pensar que eles não sabem esses detalhes. Eles não sabem quantos % do vão de ventilação que tem em cada cômodo. Porque a ventilação é absurda. Deixa eu contar um caos aqui para exemplificar isso muito bem. Certo dia recebi uma ligação de uma pessoa e que ele falou assim, é porque eu comprei um terreno dividido com outras 2 pessoas. E aí eu quero fazer 3 casas nesse terreno. O terreno, se eu não me engano, gente, era 10 por 20. Ele queria dividir esse terreno e fazer 3 casas. Eu falei, meu querido, a prefeitura não vai nem te dizer, vai nem fazer cosquinha para analisar o seu projeto, porque de cara ele vai olhar aquilo ali, dividido em 3 casas, e não coincide com as exigências mínimas do código de obra. Você tem noção, ele nem voltou me procurar, porque eu acho que ele até deve ter desfeito a compra, porque não ia resolver. A pessoa quer vender o terreno e vai dizer para ele que ele pode fazer a mansão ali dentro, colar tudo em todos os lados, ainda era um terreno de esquina. Quer dizer, que você ainda perde, né, os afastamentos. Então, as pessoas, infelizmente, às vezes tem gente maldosa, ou porque não sabe, ou porque é maldosa mesmo, que não sabem esses detalhes e às vezes acaba entrando numa furada. E não é correto você começar qualquer construção antes de legalizar na prefeitura, porque depois você vai querer vender a sua casa, vai deixar a herança para os seus filhos, aquela coisa toda, e você não tem uma casa que é adequada, que é correta. Exatamente. E aí, gente, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Essa questão da ventilação é super importante, né? Do tamanho dos vãos, saber onde vem o vento, saber onde bate o sol, para a gente tentar aproveitar. Como a gente falou antes, às vezes você tem um cômodo que bate esse sol da tarde. Coloca, às vezes, gente, tem alguns artifícios que a gente vai falar aqui que às vezes podem te ajudar. Se a casa já está pronta, já é assim, você já bate aquele solzão, planta uma árvore que você vai ajudar absurdamente ali a refrescar, a quebrar o sol, né? E a própria a natureza em si, a planta, ela é isolante térmico, né? Ela ajuda a segurar o calor, né? Então, assim, isso é uma opção. Outro, pintar de branco a parede. Quando a parede é clara, o branco ajuda a refletir a luz, não a absorver a luz. Se sua parede ainda é por cima, é escura do lado de fora, vai ficar mais quente, mais vai absorver a cor, mais vai absorver a luz. Então vai ficar mais quente, o calor vai ficar mais ali no seu ambiente, né? Tem outros detalhes, outras coisas que dá para fazer, brise, um monte de coisa, mas aqui não dá pra gente entrar em todos os detalhes. Eu vou aproveitar que eu cheguei a olhar ontem, eu botei a caixinha de perguntas ontem e tiveram 2 questões lá. Uma eu confesso que eu não entendi muito bem, se a pessoa estiver aqui na live me ajuda aí e me explica melhor. Que me perguntou sobre a base de alvenaria. Eu não entendi muito bem o que seria, mas acredito que seja com relação à fundação. Então eu vou tentar explicar um pouco como é uma boa fundação.
Gente, principalmente quem é daqui da cidade, porque aí eu sei falar com propriedade de como é o nosso solo. Isso vai variar de local para local. A nossa cidade, ela, por ser uma planície, ela tem um lençol freático, que é a água que vem lá do solo, de baixo para cima. A gente tem um rio, né? Um rio aqui, tem muita lagoa, tem muito lago, valão. Aqui tem muito essa questão da água. Então, o nosso lençol freático, ele é muito alto em relação ao nosso nível do solo. O que acontece com isso? Tem muita umidade no solo. E aí, um grande erro que a gente vê muito, tá? São pessoas que fazem a estrutura, né, o alicerce da casa, aquele que está lá embaixo da terra ainda, sem uma boa impermeabilização. E imprescindível, aqui na nossa cidade, aí eu não posso falar do Brasil todo, mas aqui é imprescindível toda a estrutura que está embaixo da terra ser impermeabilizada. Você vai gastar um pouquinho mais na obra? O máximo possível. Mas você não vai gastar daqui a 6 meses que a sua casa estiver pronta, que vai comer 6 meses, tá? Eu não estou exagerando. 6 meses é suficiente para começar a salitrar aquela água na parede, ficar aquela parede cheia de bolha. Tudo mofo, bolha, começa a soltar a tinta. E aí a pessoa vai e começa a gastar com o quê? Revestimento para tapar aquilo ali. Começa a botar revestimento na casa toda. Ou sem saber, vai lá, pinta de novo, massa, pinta e estraga, daqui a 6 meses tá de novo tá tudo estragado. Então, gente, gaste, passe impermeabilizante 500 vezes. Se fosse eu passava 2 vezes para garantir o dobro. Não, na verdade, o impermeabilizante, ele tem sim. Se eu não me... Dependendo do impermeabilizante, ele indica que seja aplicada 2 ou 3 camadas. Porque é uma que vai ficando a outra. Bota mais. O máximo que você exagera, puder. Né? Garante ali para depois você não ter dor de cabeça. Porque, gente, a coisa mais triste que tem é ficar aquele negócio, aquilo tudo estufado na sua casa novinha e com aquilo ali tudo rebentado, gente. É a coisa muito triste. Então, impermeabilizem a fundação. E a fundação, gente, não é feita de alvenaria. Como a pessoa falou. É concreto armado, tem a ferragem. Alvenaria, para quem não sabe a questão técnica, a alvenaria nada mais é do que o tijolo, tá, gente? O tijolo pode ser de bloco de cimento ou pode ser de cerâmica, né? Que aqui na nossa cidade o mais comum é o de cerâmica. Não, a fundação é de concreto, porque é ela que vai segurar a sua casa, o peso da sua casa. E a gente aqui no nosso país, graças a Deus, não tem essa questão de terremoto, essas coisas, né? Como em outros países, que aí a fundação nem sempre é desse jeito por causa disso. A gente, no nosso país, tem, graças a Deus, isso é bom. Não tem essa questão de terremoto. Então, assim, a nossa estrutura primeiro é feita uma sapata no chão, que em locais já específicos, depois sobe a coluna, né? Que é tudo com ferragem, e aí depois começa a fazer as vigas, que são as deitadas, né? A coluna em pé sai lá da sapata. Aí vem a viga e depois vai fechando isso com o tijolo, para depois jogar a laje. E aí é assim que é feito. Então a estrutura, a base nunca vai ser de alvenaria. A base sempre tem que ser feita de concreto armado. E aí ela falou a questão de poder fazer mudanças. Eu não entendi. Foi como? Que foi a pergunta? Não, eu acho até... Aí eu vou chegar no outro caso. Existem outros casos de outros métodos construtivos, e aí não tá errado, tá, gente? É tão certo quanto esse que Francine descreveu agora, onde ao invés de você fazer sapatas em pontos específicos, fazer amarração com cintamento, depois subir as colunas e vigas, tem uma outra forma de fazer a estrutura, que é quando você faz aquela base lisa inteira, então toda a casa toda a obra vai ser construída em cima daquilo ali, e aí você não precisa das colunas. Nesse caso, quando não se usa colunas, o fechamento, né, da obra é feito com bloco de concreto. Aí, esses blocos de concreto
não podem ser modificados. Quando a construção é feita dessa forma, onde não é feito primeiro as colunas e vigas, para depois vir fazer o fechamento de alvenaria, e sim, é feito diretamente com bloco de concreto, que a gente chama de paredes estruturais, ou seja, as próprias paredes são a estrutura da casa. E a laje. Nesse caso, então aquilo ali não pode tirar nenhuma parede. De jeito, não pode nem abrir uma janelinha, gente. Não pode, porque ele é calculado para segurar toda a edificação. Não pode. E aí é por isso que hoje em dia, por exemplo, algumas empresas realizam, MRV, principalmente MRV, algumas outras empresas que chegaram, construtoras que vieram fazer obras aqui na nossa cidade, não está errado o método construtivo que eles usam. Não. Porém, não pode ser feito modificações de parede de forma alguma. Ah, vou trocar essa porta aqui de lugar e vou botar ela ali do lado. Pelo amor de Deus, não pode. Tem também as paredes pré-moldadas, né? Que é uma obra extremamente rápida. Outra que também não pode. A estrutura metálica, né? Que aí você pode fazer essa base, como a Elaine falou, fazer estrutura metálica e fechar a estrutura metálica já pode. Isso. E aí você teria outro tipo de estrutura. Agora, muito cuidado nesses detalhes. Então, assim, e também tem as casas de madeira, porque a gente não costuma trabalhar, mas até que aqui, no condomínio do meu pai aqui em Campos tem uma casa que foi feita toda de madeira. E aí, realmente, provavelmente é esse tipo de... Faz uma laje de piso, vamos dizer assim, né? E aí você levanta a casa com madeira. Isso aí. Então, nesses métodos construtivos, realmente não pode ser feita nenhuma modificação, nem trocar uma porta de lugar. A não ser que o engenheiro avalie aquela estrutura e te diga que é possível, e aí ele vai te dizer como fazer, porque não é simplesmente quebrar o buraco e fechar o outro, não. Ele vai te avaliar. Nesse caso, nem é o arquiteto que vai fazer essa avaliação, tá, gente? É um engenheiro. Porque o arquiteto ele não tem competência, pode até saber algumas coisas, mas não vai ter competência suficiente para poder fazer esse tipo de intervenção, vamos dizer assim. Outra pergunta que estava lá era com relação a... Uma menina me perguntou se ela tem uma casa num terreno 12 por 30 e eu acho que ela quer fazer uma transformação dessa casa em duas. Gente, não dá para eu responder isso a você. Eu não lembro agora o nome da pessoa. Não dá para a gente responder isso para você. O seu caso, né? Assim, a gente tem que avaliar a planta da sua casa, da casa existente, e ver se é possível reposicionar um cômodo, reorganizar isso tudo. Por uma live, não é possível a gente responder essa pergunta. Mas pelo tamanho do seu terreno, se fosse do zero, fazer duas casas em 12 por 30 dá. E se for, por exemplo, uma casa que tem um pavimento de cima, tem tipo uma casa mesmo, e embaixo tem outra, isolar, nesse tamanho de terreno, provavelmente é possível sim. Tranquilamente. A gente mesmo já fez, né? Muito grande. Isso. A gente mesmo fez. Para quem estiver vendo a live mesmo hoje, né, porque vai ficar salvo e gravado e pode ser que vejam depois, nessa semana a gente está fazendo uma série de posts do nosso feed com relação a isso, e o projeto que a gente postou é exatamente isso. São duas casas independentes, ao mesmo tempo elas estão interligadas porque é da mesma família, né, e que existem soluções, é mais ou menos um terreno, acho que é próximo disso, acho que era 10 por 30, se eu não me engano, né? Então, é totalmente possível ser feito sim, tá? Mas aí, com relação à reforma, só avaliando mesmo a planta da casa, para poder a gente ter certeza que dá para fazer ou não. Normalmente dá, tá? Vão ter adaptações, vão ter ajustes, né? Mas normalmente dá. Aí pode ser que a gente tenha que construir uma nova cozinha para a segunda casa, enfim. É uma coisa que a gente tem que analisar e fazer um estudo de um projeto adequado para poder fazer essa construção. Isso aí. Próximo tópico. Eu já até esqueci, tem tanta coisa. Eu tava com um negócio tem mais pergunta, quem quiser. Deixa eu dar uma passada rápida aqui para ver se tem pergunta. Peraí. Veio. Essa questão de estrutural, gente, a gente também tem que tomar muito cuidado. A Denise, peraí, só um cadinho. A Denise, depois quero que avalie o projeto de uma área de churrasco para mim. Já mandou mensagem? Tá bom, Denise. Quando terminar a live, a gente conversa com você. E aí, gente, quando a gente fala de construir, a gente não fala só de construir a casa, né? Tem a área de lazer, tem a área externa,
tudo isso vai ser influenciado dentro do projeto de arquitetura. Inclusive, para quem não sabe, se você constrói uma área de lazer nova na sua casa, o correto é levar essa obra nova para a prefeitura. Aí você vai falar assim, pô, mas agora meu IPTU vai subir. Olha, você está fazendo uma melhoria na sua casa, você está aumentando a área da sua casa. Você também pode botar infelizmente, a gente tem impostos a serem pagos, então, enfim. Mas você também pode botar lá no seu imposto de renda que o valor da sua casa está maior. Também é maior. E aí, na hora de vender, você consegue também não ter aquela questão do imposto, aquela diferença, porque você vai vender sua casa no futuro. Ela vai estar mais cara, né? Ela está mais valorizada. Ela tem uma área de lazer e antes não tinha. Outra coisa também de área de lazer, a gente tem que pensar, avaliar muito também essa questão de localização de piscina, se vai ter piscina, localização da piscina no terreno, para poder... Por isso que a gente pergunta tudo antes, porque às vezes a pessoa vai construir a casa e fala assim, eu quero deixar uma área boa nos fundos, porque depois eu vou fazer a área de lazer. Mas mais para frente, eu não vou fazer esse projeto agora não. Gente, o quanto antes você consegue planejar e já tiver tudo projetado, mesmo que você não dê entrada na prefeitura nesse momento, você dê só na parte de arquitetura, mas a parte de área de lazer, de projeto, você pode fazer isso para pedir para o seu arquiteto o seguinte, faz para mim tudo, mas a parte que eu vou dar entrada na prefeitura agora é essa. Isso aí. Tá bom, a gente dá a entrada na prefeitura nessa parte, mas você já sabe que depois... ali naquele lugarzinho que às vezes você ia botar sua, sei lá, alguma coisa que não ia dar, que depois você não ia conseguir reverter, seria a melhor opção para botar sua piscina. Porque piscina, a gente tem que pensar que a piscina deve receber sol, de preferência na maior parte do tempo do dia. Não adianta de nada você botar uma piscina que você vai pegar sol. Senão vai ter que viver de aquecedor igual a mim. Mas aí, gente, só para esclarecer para quem ainda não conhece aqui a minha piscina, eu vivo de aquecedor porque a minha casa não foi planejada para ter piscina. A nossa ideia era botar um spa. Depois que a casa estava pronta, que a gente resolveu botar piscina. Então, assim, arquiteto também é indeciso às vezes, tá? Acontece. Mas foi uma questão de mudança depois que já não... Porque realmente deixamos ponto hidráulico, deixamos ponto elétrico, tudo certinho para colocar um spa num segundo momento. Só que no segundo momento a gente decidiu botar uma piscina. E aí, como eu não recebo uma boa insolação, eu tenho que usar o aquecedor. Mas minha piscina é pequena, eu consigo dar conta com isso. Agora, isso aí é outro detalhe que você falou, é verdade. Por exemplo, vai construir um muro. Você sabe que no futuro você vai ter uma área de lazer. Você sabe que se você já tem a planta antes da área de lazer, você já vai deixar a tubulação passando no muro. Depois você não vai ter que sair quebrando o muro para poder jogar a tubulação para ligar lá atrás de novo, entendeu? Então, gente, quando você já tem todo o planejamento antes, fica tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Você já deixa tudo previsto. Às vezes você já faz a laje de piso desse futuro, a área de lazer sua já deixa pronta na obra, pra você não precisar fazer uma laje. Né? Depois você só faz o fechamento, só faz o telhadinho, que seja. Já sabe que é ali que vai ser a piscina, porque ali é a melhor opção, você já não gasta. Às vezes você vai, tem uma árvore linda no seu quintal e é bem no lugar onde era para ser a piscina. Aí você vai ter que jogar fora, tirar aquela árvore, né? Então, assim... isso aí. Já tá tudo planejado. Quando já tá tudo planejado, gente, facilita muito a vida. Pensa sempre, porque às vezes a pessoa fica assim, não sei, eu ainda não sei se eu vou querer piscina. Quando a pessoa tá nesse não sei, mas um não sei feliz, tipo assim, de que vai querer fazer, a gente acha que é melhor a gente botar. Bota no projeto, você não precisa fazer. Mas você já sabe que ali é a melhor opção, né? Estou querendo fazer uma área gourmet climatizada na minha casa, queria algumas dicas. Olha só, primeiramente, tá? Lembre-se que quando você vai climatizar, e aí eu tô entendendo que é um ar-condicionado, você tem que fechar, tem que ter uma opção de fechamento para essa área. E aí, normalmente, a opção mais usada é um fechamento de vidro, porque você consegue ter a visão externa, né? De todo o seu jardim, sua piscina, enfim. Aí, o que você tem que avaliar antes de colocar vidros como fechamento? Se não bate muito sol, porque senão vai virar uma estufa. E aí não vai ter ar-condicionado que vai dar conta, tá? Então, assim, são vários pontos. A gente pode até te dar algumas dicas, mas claro que a gente tem que avaliar
como é a planta da sua casa, como é o projeto da sua casa. Porque dependendo, às vezes o vidro não vai ser a melhor solução. Às vezes a gente pode até colocar o pano de vidro para que à noite fique fechado e você tenha vista. Mas além do pano de vidro, a gente vai ter que fazer algum outro artifício para bloquear essa entrada de insolação durante o dia. E aí Nem você não tem uma estufa, se tiver espaço. né? Não vai ter uma estufa nesse caso. Isso que eu quero uma opção de decoração. Então, vamos lá, Thalita. Hoje, a nossa live é para a gente falar sobre projetos de arquitetura. No outro momento, ou você dá uma pesquisada lá no nosso feed, que a gente já fez vários projetos, já postamos lá vários projetos de interiores com relação à área de lazer, ou no outro momento a gente faz uma outra live sobre isso, porque senão a gente vai fugir muito, né, do foco de hoje, que a gente falar sobre projetos de arquitetura. Se não pega sol, tranquilo, você pode fazer um fechamento de vidro, tá? Isso. Não tem problema nenhum. E aí, procura colocar um vidro que você consiga abrir e ter praticamente o vão todo aberto para você conseguir fazer essa integração para a hora que não tiver ligado o ar, né? A gente procura sempre, a gente gosta muito de colocar sempre todas as plantas das casas que a gente faz, tudo muito integrado, tudo muito que você consiga integrar a sua sala, se você tem área de lazer, que é o caso de quase todas as pessoas que a gente faz projeto de arquitetura querem uma área de lazer, integrada a sala com a área de lazer, porque aí você aumenta tanto a sua sala quanto a sua área de lazer, né? Você tem aquele artifício. Quando você pega e abre essa porta toda, a gente tem uns tipos de vidro, tanto com aquele fechamento assim, que é camarão, que fechamento camarão, ou a porta versatique, que todas as folhas de vidro ficam encaixadas atrás e só numa parte. Então, você consegue integrar totalmente a parte de trás, né, dos fundos com a sua sala. E aí, se for logo seguido uma coisa da outra, você quer receber mais gente, você entra um pouco as pessoas dentro da sala e você integra tudo. Você tem a sensação que sua sala é maior. Você entra mais luminosidade na sua sala, quanto mais luz você economiza na conta de energia, seu ambiente fica mais claro, quanto mais natureza você tem dentro, né, entrando para dentro de casa, mais bem-estar você tem. A gente fala muito isso, mas é pura verdade. Quanto mais você tem contato com o verde, com a luz do sol, mais faz bem para a saúde. Não só saúde física, como saúde mental, gente. É super importante. Então, são detalhes que a gente deve levar sempre em consideração. Essa questão da planta toda aberta tem se usado muito. Tudo integrado, a cozinha, a sala, integrados, às vezes nem com separação nenhuma praticamente. É super legal, fica interessante, deixa seu ambiente mais bonito, maior, mas cuidado, se você não é daquela pessoa que gosta de cozinhar ou de manter a cozinha muito arrumada, e você às vezes tem funcionário e não é muito bem isso que você quer. A gente tem tantos detalhezinhos que a gente, quando vai fazer um projeto de arquitetura do zero, né, a gente pergunta uma série de detalhes para a pessoa, porque a gente quer entender bastante da vida, de como é o funcionamento, como é o dia a dia daquelas pessoas, né, para poder acertar. É isso aí. A sua casa tem que ser prática e funcional para você. Ela tem que ser adequada para o seu dia a dia. Não adianta você inventar um elefante branco. A casa dos meus sonhos é ter uma casa toda branquinha. Piso branco, escada branca, as paredes brancas. Gente, aí você vai morar no primeiro mês que você está vivendo lá dentro, ou você vai ter que contratar uma empregada que fica areando seu piso toda hora, vai vir atrás de você ali, ó, limpando. Ou então você compra aquele robozinho de limpeza. Deixa trabalhando. Porque senão você não dá conta. Você tira o cabeção, porque todo fio de cabelo que cai no chão, e mulher perde cabelo todo dia, tá? Todo fio de cabelo cai no chão, aparece. Ele grita, fala assim, estou aqui! Me tira daqui que eu não quero ficar parado nesse lugar. Enfim, avalia bem o seu dia a dia, a sua rotina. A sua casa tem que ser funcional, ela tem que te atender para todo dia. E aí, é claro, tem os dias de festa, ótimo, você vai fazer a sua casa também para os dias de festa. Mas
Vamos botar aí que de 365 dias, 15 sejam de festa, tá? Porque ninguém vive de festa todo dia. Então, pensa bem, direitinho. Contrata, sim, gente, um arquiteto. É extremamente essencial você ter um arquiteto para fazer o projeto da sua casa. Ou ter um arquiteto para avaliar se aquela casa já pronta vai atender a você. Tá? Porque tem muita gente que entra, se vislumbra com aquilo ali, porque ele é feito, o imóvel ele foi preparado para ser vendido, então ele vai estar... O acabamento é bonito, às vezes, né? O revestimento é bonito, e aí você não entende. Às vezes que aquela janela ali vai entrar maior calorão, que ali não tá dando muito certo, que não tá boa a ventilação da sua casa, que vai ser uma casa escura, né? Porque às vezes, dependendo do dia que você foi, tá de um jeito e não é bem assim. Às vezes vai ser péssimo para arrumar a sua sala, né? Às vezes você já tem os móveis, seus móveis não vão caber ali. Então, gente, são pequenos detalhes. Deixa eu falar uma coisa rápida, uma diquinha de ouro. Quando você for comprar uma casa pronta, pergunta ao construtor assim, quem foi o arquiteto que fez o projeto? Você vai rachar a cara dele na hora se ele não fez um projeto de boa qualidade, se ele simplesmente encaixou o projeto ali de qualquer jeito, tá? Ou se ele contratou um canetinha para poder só assinar o projeto e ir para a prefeitura e foi lá e construiu, tá? Então, diquinha de ouro aí para você que está pensando em comprar a casa pronta. Não quer dizer que nenhuma casa serve, não, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Pode comprar casa pronta, você pode comprar casa já usada, pode. Só avalia se ela é a melhor opção para você. Porque como a gente já falou, uma casa é um investimento muito alto, um imóvel é um investimento muito alto. Provavelmente pode ser o maior investimento que você já fez na sua vida. Então, assim, é uma coisa que vai durar anos e anos e anos. Então, você precisa que realmente ter uma coisa de qualidade, com uma iluminação legal, uma ventilação legal, para você depois não se arrepender, né? Porque aí, para depois vender um imóvel, fazer toda a mudança de novo, gente, é uma dor de cabeça gigantesca. Ou então ter que pegar e fazer uma obra e viver numa obra. Então, gente, leve muito em consideração. Às vezes as pessoas não sabem que existe esse serviço, mas a gente faz isso sim. Eu vou comprar uma casa, estou na dúvida, tem 2 opções, marca, faz uma consultoria de 1 hora, ou se estender mais um pouquinho, 2 horas, é um valor irrisório, mas que pode mudar completamente a sua vida. Né? É isso aí. Ó, estamos chegando aos últimos minutinhos da nossa live. Espero aí que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quer deixar uma sugestão de tema? Manda um direct pra gente, porque a gente às vezes gosta de ter ideias, tá, gente? Por favor, ajude a gente aqui, porque já foram tantas lives que às vezes a gente fica sem ideias. Nós somos seres vivos, seres humanos iguais a você, que também fica às vezes bloqueado. Então ajuda a gente aí, manda ideias lá no direct. Se ficou ainda alguma dúvida que a gente às vezes não tenha falado aqui, também manda no direct, a gente responde. Eu e Francine respondemos a todas as pessoas que mandam mensagem pra gente. Somos nós que respondemos, tá? Não tem robozinho respondendo, não. Então, pode mandar mensagem que a gente vai responder vocês com o maior prazer, tá bom? Beijo grande. Bom final de semana. E essa live vai ficar salva aí pra quem perdeu. Então, conta aí pras amigas. Se você ficou aí até o final, conta aí que se elas perderam, valem a pena elas virem aqui visitar o nosso IGTV e assistir até o final, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.